Olá, meu amigo. Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. Espero que tudo esteja bem com vocês. Nós estamos olhando, biblicamente, como a nossa vida é sem Cristo. Porque Cristo Jesus, as Escrituras, a igreja verdadeira, nós temos a carga e o nosso papel principal é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Fazer tudo possível para que o mundo descrente possa conhecer o amor de Deus, conhecer o que é ser perdoado, redimido, ter a vida eterna. E a Bíblia fala muito, e a Bíblia nos dá muitas comparações entre a pessoa sem a luz de Cristo na vida e o que tem. O que anda ainda nas trevas, o que foi tirado das trevas e agora anda na gloriosa luz de Deus. E a Bíblia nos mostra como a vida com Cristo, com comunhão com Deus, é tão boa. Mas Deus não obriga a ninguém tomar a escolha de andar no caminho dele, procurar a ele, receber esse presente da graça e misericórdia de Deus. Deus não obriga a ninguém. Ele deu a escolha ao ser humano. E nós estamos vendo e nós temos visto alguns exemplos de como a vida é sem Cristo. Porque se eu nem percebo a necessidade, ou como a vida sem Deus é sem esperança, sem verdadeiro amor, não vai ter nada na minha vida, no meu coração, que fica estimulado a buscar aquele amor, buscar aquele conhecimento, buscar aquela salvação. Hoje, gostaria de dar um exemplo de um homem que, graças a Deus, ele encontrou aquele presente, reconheceu Jesus como o Salvador. Mas a vida depois dele não tinha oportunidade de passar muito tempo aproveitando da comunhão com seu Pai Celestial aqui na Terra. Bom é, ele tomou aquela escolha e escolheu sabiamente. Mas não tinha muita oportunidade de crescer espiritualmente depois daquela decisão. Vou ler uns versículos de Lucas 23. Vou começar lendo versículo 39. Vou ler até 43. A Bíblia diz: E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A vida antes de Cristo. Desse segundo malfeitor aqui, a vida dele antes de Cristo era uma vida criminosa. Era uma vida totalmente desviada. Era uma vida ruim, má. Uma vida de trevas, das trevas. Mas pela graça e misericórdia de Deus, antes de tomar seu último respiro, ele ouviu, ele viu e ele creu no Senhor Jesus. A vida antes de Cristo pode ser de várias maneiras, mas sempre termina igual, porque o caminho que parece bem ao homem, os fins daquele caminho, são morte. E essa vida do criminoso aqui, desse malfeitor, a vida dele, como era antes de Cristo, como a vida dele era antes de conhecer a verdade e se submeter a essa verdade, era uma vida no qual ele tinha tomado decisões erradas. Nas escolhas da vida dele, ele escolheu no momento o que parecia ser o caminho mais fácil. Parecia ser um caminho que ia colocar ele ali na frente da fila. Ele não ia ter que trabalhar, não ia ter que demonstrar integridade, honestidade, ter uma profissão. Ele ia por meios escondidos, mais fáceis, mais rápidos. Ia procurar o seu sustento e se enriquecer. E ninguém no nosso mundo hoje, nem no mundo deste malfeitor,
Ninguém se acorda de manhã dizendo, sabe o que? Eu quero morrer pelos meus crimes. Eu quero ser condenado. Eu quero ser colocado na lista dos malfeitores. Eu quero que a minha vida seja uma vergonha. Ninguém se acorda, ninguém se levanta da cama, cedo na vida, ou no dia em dia, ninguém se levanta dizendo, eu quero arruinar a minha vida. Eu quero ficar na condenação, eu quero pagar um preço muito alto pelos meus erros. Eu quero isso. E mesmo assim somos tão capazes de escolher o caminho errado. E este homem aqui tinha uma vida de decisões erradas. Ele tinha por muito tempo escolhido errado, feito errado, desobedecido à lei, quebrantaram a lei e chegou o dia da consequência. Primeiro, vemos aqui uma vida cheia de decisões erradas. E a segunda coisa que vemos, como sempre, a consequência veio. Primeiro, a decisão errada. Segundo, sofrimento das consequências. Meu amigo, você tem liberdade de escolher como você quiser. Mas você não tem liberdade de escolher as consequências da sua decisão. Não, mas isso me convém. Não, eu sei que a palavra de Deus diz isso. Não, eu sei que isso está errado, mas é o meu direito e eu prefiro assim, então eu vou escolher. Ok, você tem opção, você tem liberdade, você tem livre arbítrio para decidir qual caminho você quer seguir, mas você não está livre para escolher as consequências daquela decisão. Vem o pacote todo junto. E quando nós escolhemos errado, não vamos evitar as consequências. Nós podemos fugir por um tempo. Nós podemos nos esconder das autoridades por um tempo, mas sempre chegará o julgamento. Eu decidindo de desobedecer, pode ser que eu vou ter uma vida tranquila hoje, mas amanhã, semana que vem, daqui a 6 meses, daqui a 5 anos, sempre, eventualmente, a conta chegará. E teremos que pagar as consequências das nossas decisões. E este homem viveu como malfeitor, como ladrão, assaltando, roubando, furtando. Ele tinha a vida do jeito que ele se decidiu. Mas chegou o dia quando ficou preso. E ia sofrer a consequência da decisão. E, meu amigo, você pode pensar, mas não tem jeito de eu sair desse caminho agora. Mas não tem jeito de eu me arrepender e confessar e ter uma vida perdoada e estável. Não, eu já fiz a decisão e agora eu vou ter que ficar aqui desse jeito até a morte, até a destruição. E nós, às vezes, pensamos, bom, já era para mim. Mas até neste homem aqui, na crucificação, ao lado de Cristo, sofrendo as consequências, depois de uma vida cheia de decisões erradas, e sofrendo agora consequências feias, doloridas, fortes, a vida dele vai acabar agora, mas naquele momento da consequência forte, da consequência dura, ele viu Jesus e creu. Tomou a decisão, sofreu a consequência, mas no meio do julgamento viu Jesus, o Deus encarnado, e creu. Tinha 2 malfeitores, e um deles, bravo com todo mundo, sem vergonha, reclamando, dizendo a Jesus, só pensando em si mesmo, se o que eles estão falando é verdade, desce daquela cruz e tira eu da cruz também. Eu não quero estar aqui. Mostra o seu poder. Mas o outro diz, não. Realmente eu mereço estar aqui. Realmente essa consequência, eu mereço essa consequência de morte. Eu devo pagar essa consequência do meu pecado. Mas este homem aqui é inocente. Este homem aqui é um homem justo. Este homem aqui, ele não é como você e eu. Senhor, lembra-te de mim. Eu estou percebendo do que a multidão está gritando.
Eles estão errados e não o Senhor. Eles estão blasfemando. Eu reconheço quem tu és. Eu creio. Meu amigo, não importa o que tem acontecido na tua vida. Não é importante quantas vezes você errou, fracassou. Pode ser que você é um ladrão agora. Pode ser que você é traficante agora. Pode ser que você é prostituto agora. Pode ser que você é corrupto e você tenha escondido tantas coisas erradas dos seus familiares, do seu chefe, dos seus colegas ou sócios. Pode ser que ninguém neste mundo ou que todo mundo ao seu redor sabe quais são os erros e fracassos que você tem cometido na sua vida. Pode ser que todos sabem. Você não está além do alcance da graça de Deus. Se você está me ouvindo agora, se você está respirando agora, você tem a oportunidade de se arrepender e colocar sua fé em Cristo Jesus para ser perdoado e salvo para sempre. Oh, pastor, você não sabe as coisas que eu tenho feito na minha vida. Este homem era justamente sendo crucificado pelos crimes dele. E mesmo assim, Jesus estava disposto a perdoar e salvar. Pastor, não pode ser tão fácil. Pastor, você não sabe como eu estou vivendo. Pastor, você não sabe as coisas do meu passado. Pastor, talvez algumas pessoas Deus gostaria de salvar, mas eu tenho certeza, pastor, Deus não pode amar uma pessoa como eu. Deus não pode perdoar uma pessoa que tem feito tantas coisas como eu. Deus não pode purificar uma pessoa tão vil, tão sujo, tão errado como eu. Se Jesus poderia perdoar e salvar esse malfeitor que merecia a morte, também pode perdoar e salvar a tua alma também. As decisões erradas, as consequências inevitáveis. O Salvador revelado. Daí o arrependimento verdadeiro. Este homem se arrependeu e foi salvo. Ficou perdoado, justificado. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus falava a ele, a tua fé te salva. Jesus estava dizendo a ele, filho, por causa da tua fé, tudo está perdoado e resolvido. Que coisa que um homem que merecia uma condenação tão forte, Deus estava disposto a perdoar e salvar. Como já tenho falado muitas vezes nesse canal, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós. Estava morrendo na cruz, pagando a penalidade do nosso pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi tratado como inimigo condenado, para que os inimigos poderiam ser tratados como filhos adotados na família de Deus. Jesus fez o que para nós é impossível. E a nossa vida antes de Cristo, em muitos casos, temos tanta vergonha e não queremos que ninguém falasse, não queremos que ninguém nos lembre, não queremos olhar ao tamanho do nosso erro, do nosso fardo do pecado. Mas não importa que tão grande é o fardo do nosso pecado, Jesus é capaz de perdoar e nos purificar, nos justificar e nos salvar eternamente. Tantas vezes nós queremos viver o resto, nós arrependemos. Nós sentimos mal pelo nosso pecado e dizemos, oh Senhor, agora eu vou tentar fazer a coisa certa, vou tentar viver bem, vou tentar fazer e andar como a Tua palavra me manda, para que depois o Senhor possa me perdoar. Eu quero, quando o Senhor balança as minhas obras, que mesmo que eu fiz tanta coisa ruim, eu vou fazer tudo o possível para fazer mais coisa boa. Não funciona assim a salvação. A Bíblia diz que não há nada que nós podemos fazer que vai impressionar a Deus. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum justo. Todos estamos no mesmo barco. Todos merecemos a mesma condenação que este malfeitor.
E Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para dar vida ao pecador. Para perdoar e purificar o pecador do seu pecado todo. Merecemos a morte. Deus quer nos dar vida eterna. Merecemos a ira. Ele quer derramar graça, misericórdia e amor. Sua vida pode ser cheia de vergonha. Mas se hoje você pode ver a tua necessidade e crer que Jesus Cristo é o único caminho para o céu, e você receba Ele no teu coração como teu Salvador pessoal, Ele garante. A Bíblia diz que Ele é fiel de perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo mal. Essa é a obra que Deus quer fazer na tua vida. Não por merecer, só por reconhecer a nossa necessidade. Você pode ver o Cristo. Você pode ver como Ele é o único Salvador suficiente. Você estaria disposto a crer nele? Se você tiver pergunta ou dúvida, você pode entrar em contato conosco. Poderíamos mostrar pelas Escrituras a promessa de Deus de receber qualquer pecador, perdoar ele do pecado e salvar ele eternamente e começar desde agora a ter comunhão com ele e transformar a vida dele. É para todos. Oh, mas pastor, a minha vida é tão vergonhosa. Deus te ama. Ele quer te salvar. Por favor, aproveita. Muito obrigado pelo tempo. Deus os abençoe.